com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Tem alguém com alguma dificuldade, algum desafio? Amém. Então, é muito bom nós nos alegrarmos no Senhor, nós estarmos na presença do Senhor, nós sentimos paz naquilo que nós fazemos, da forma como nós agimos. Mas hoje eu quero falar três coisas, três princípios que o Senhor nos mostra, e Ele garante para nós que, apesar de ser condicional, não condicional da parte do Senhor, mas condicional da nossa parte. O Senhor já entregou, Ele já deu para nós, e basta só nós tomarmos posse. E dessas três coisas, que são coisas boas, tem uma coisa, que é a quarta, que ela é comum em todas elas, que é justamente a segunda pergunta que eu fiz, que é sobre dificuldades e sobre sofrimento. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Atos 14, versículo 21. Enquanto os irmãos abrem, é engraçado, né? Muitas vezes a gente tem, alguns sim, alguns não, a gente tem facilidade em falar que nós estamos alegres, que nós estamos felizes. E nós não temos facilidade em falar que nós estamos passando por algum desafio, por algum sofrimento. Mas o meu objetivo, com a palavra que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite, é justamente fazer com que os irmãos entendam que mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento, o Senhor, Ele está conosco. E é possível nós nos alegrarmos no momento que nós estamos passando, independente de qual momento seja, a partir do momento que nós entendemos que o Senhor, Ele está conosco nos momentos de bonança, nos momentos bons e também nos momentos de dificuldade, né? Amém. No versículo 21 de Atos 14 diz o seguinte: Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônico e Antioquia, da Psídia. Eles animavam os cristãos, eles davam coragem para ficarem firmes na fé e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. O que acontece? Quando Jesus veio, né, passou pela morte de cruz, os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade. Ele ressuscitou e ele veio, passou um período ali com os 12 discípulos, né? E nesse tempo, ele entregou algo muito especial para aqueles discípulos. Alguém se arrisca de dizer o que era? O Espírito Santo. E quando o Senhor veio e deixou o Espírito Santo para os discípulos, ele meio que transferiu o mesmo poder que Jesus tinha, que era de curar, que era de levar a palavra para os seus discípulos. E os discípulos fizeram isso. E aqui a gente vê o que acontece com Paulo. Paulo, ele vem um período depois, né? E a gente sabe que Paulo era, na verdade, ele era um perseguidor de Cristo. Ele era um perseguidor que ele perseguia, matava, ele fazia de tudo para poder acabar mesmo com os cristãos. E é parte, né? Os discípulos passavam por esse sofrimento por ser perseguidos. Só que em determinado momento, Paulo ele se converte. E a forma como ele se converte, na verdade, é meio que um encontro mesmo, né, de Jesus. Se a gente for ler lá em Atos 9, os irmãos não precisam abrir. No decorrer aqui do texto, vai falar a forma que ele se converteu
que o Senhor veio, uma luz, cegou os olhos dele, e ele ficou ali 3 dias sem ver, e às vezes até um pouco sem entender, né, o que estava acontecendo. Que aí nesse momento parece que vira uma chave. Vira uma chave e ele começa a fazer o papel que os discípulos faziam. Começa a levar, a pregar a palavra do Senhor, a anunciar e anunciar para multidões. Só que é engraçado, né? Principalmente os novos convertidos e tal, às vezes tem uma falsa ideia, uma falsa impressão que quando se aceita Jesus, quando se caminha com Jesus, você não passa por dificuldades. E é o contrário, né? É aí que começa a passar por dificuldades. Quando Paulo ele se converte e começa a fazer o trabalho do Senhor, o trabalho que o Senhor tinha chamado ele para fazer, ele começa a passar por aquilo que ele fazia os que pregavam a palavra passar. Ou seja, ele começou a provar um pouco aqui um pouco do próprio veneno, né? Pode-se dizer assim. E Paulo começa ali, junto com Barnabé, com outras pessoas também, a ser apedrejado, a ser perseguido, a ser procurado ali, principalmente por lideranças que queriam destruir mesmo o povo de Deus, queriam impedir que a palavra fosse propagada. Até mesmo para a questão dos não-judeus, né? Eles acreditavam que a palavra era só para os judeus. E quando eles chegam, pregam a palavra, levam a palavra para os gentios, para os não-judeus, eles começam a ficar, não, eles não têm direito. Mas nós vemos que o Senhor, ele não faz acepção, né? Ele está para todos. E até mesmo aqueles que às vezes nós, com o nosso pensamento racional, com a nossa religiosidade, às vezes nós olhamos para determinada pessoa, para determinada situação, e às vezes bate aquele pensamento, né? Ah, não, esse aí não tem jeito, esse aí não é merecedor. Por mais que ele fez, por mais que ele pecou, ele matou, ele destruiu, você olha para aquela situação, e às vezes nós esquecemos que Deus, quando ele olha para uma pessoa dessa, ele é como se fosse uma borracha, né? É uma folha branca, e o Senhor vem com uma borracha e torna aquela folha branca toda a vida da pessoa. Para Deus, para fim de pecado, o Senhor perdoa e aceita ele da mesma forma. Então, eu gostaria de falar aqui, eu vou citar, na verdade, esses 3 princípios, e eu quero me aprofundar mais no 4º, que é justamente esses desafios e essas dificuldades, né? A primeira coisa que o Senhor concede aos que a primeira coisa que o Senhor concedeu, né, para os discípulos, concedeu para Paulo, concedeu para aquelas pessoas que se dispunham a servir ao Senhor, era justamente alegria e paz no reino de Deus. Mais uma vez, né, a gente vê e o próprio Paulo passando por todas as dificuldades, passando por todos os problemas que ele começou a passar quando ele aceita o Senhor, quando ele se converte, quando ele começa a levar a palavra. A gente vai ver que mais para frente que Paulo foi apedrejado, chegou a ser dado como morto. Ele ainda prega alegria e paz no Senhor. E a pergunta que eu deixo, né? Por mais que sejam as dificuldades que nós estamos passando, seja pelo momento, nós temos conseguido nos alegrar com o Senhor, com essa situação? Nós temos conseguido olhar para aquela situação com o olhar de que o Senhor, Ele está fazendo nós passar por aquele processo justamente para nos proporcionar essa paz, essa alegria. Lá em Romanos
Romanos 14, 17. Os irmãos, se quiserem abrir, se não quiser, vou só dar uma lida rápida aqui. 14, 17. Diz o seguinte: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz, com a alegria que o Espírito Santo dá. Ou seja, o Senhor, Ele nos alegra em todas as situações. Ele é capaz de alegrar o nosso coração, independente da dificuldade que nós estamos passando. E mesmo em momentos de tribulação que os discípulos passavam, que as pessoas que vieram depois ali dos discípulos se propuseram a pregar a palavra, que foi o caso de Paulo, passou, ainda assim se alegrava no Senhor. Um outro ponto, que é o segundo ponto, é sobre poder. O Senhor, Ele concedeu poder para que prodígios e maravilhas fossem feitas através dos discípulos, que fossem feitas através daquelas pessoas. E às vezes, se nós pegar para ler o Novo Testamento e ler tantas coisas que essas pessoas fizeram, às vezes nós achamos, né, que é coisa impossível. Possível para nós fazer, né? Isso foi naquele tempo, isso foi para aquela situação, para aquelas circunstâncias. Mas nós nos esquecemos que o mesmo Deus que fez tudo o que fez há 2000 anos atrás, Ele faz hoje também. Aí a pergunta, né? Por que o Senhor não tem feito na minha vida e através da minha vida? Será que é o Senhor que parou de agir? Ou será que nós que paramos de buscar e de acreditar nisso? Quando eu falei lá no começo que esses 3 itens era condicional, é justamente olhando para a nossa parte, né? Para mim. O Senhor, Ele não impõe condições para que isso seja feito. Ele já concedeu para todos nós. Eu não sou capaz? O Senhor já te concedeu. Já está liberado, já está acessível para você. E se Ele não faz, é simplesmente por uma questão nossa, que vale nós parar e analisar. Será que não é para ser feito através de mim? Será que eu não sou capaz? Ou será que o básico, né? Tem ditados que falam que o básico bem feito é muito melhor do que a gente pensar em coisas extraordinárias. E qual que é o básico do cristão? É ter diálogo com o Senhor. É buscar o Senhor em todas as coisas. O básico do Senhor, do cristão, é você ler a palavra do Senhor, você praticar, você meditar, você orar. E muitas vezes, com a correria do dia a dia, com circunstâncias, com problemas que surgem, às vezes nós esquecemos de fazer o básico. Nós nos preocupamos com nossa vida financeira, profissional, com nossa vida acadêmica, com nossa vida conjugal, com os nossos relacionamentos interpessoais. Nos preocupamos em reunir, em fazer festa, em família, isso e aquilo. Mas às vezes nós nos esquecemos de fazer o básico, que é simplesmente separar um tempo e conversar com o Senhor. Não é aquela oração enxuta, né, que muitas vezes nós nos pegamos fazendo na hora de dormir ou na hora de acordar. Deus, obrigado por esse dia, abençoe isso ou isso, aquilo. Às vezes, a única coisa que o Senhor quer é que nós paramos e ouvimos. Às vezes o Senhor quer falar conosco, nós estamos tão preocupados em pedir, em falar, em questionar, às vezes questionar a Deus as dificuldades que estamos passando, que nós esquecemos de simplesmente parar e ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, sobre poder, o Senhor deu poder para os discípulos, deu poder para aquelas pessoas naquela época, né, de operar milagres, de curar, de
falar para um aleijado se levantar e ele se levantar. Ou seja, ele transferiu o mesmo poder que Jesus tinha. Ele transfere os mesmos poderes que Jesus tinha. E todo mundo aqui é maduro, né? Não nos comparando com Jesus, mas entendendo que o Senhor já nos deu essa possibilidade de fazer obras que foram feitas naqueles tempos e obras ainda maiores. O terceiro item é autoridade de fazer o crente triunfar sobre o mal. Às vezes nós, cristãos, nós aceitamos muito fácil situações adversas, que às vezes a gente sabe, a gente olha e vê que a situação enviada pelo maligno mesmo, e nós não paramos para questionar e simplesmente para buscar o Senhor. Senhor, é o Senhor que está permitindo que eu passe por isso? Sim, claro, o Senhor está permitindo. Mas qual é o objetivo de você passar por aquilo? O Senhor te deu autoridade contra o mal, contra tudo aquilo que é adverso à vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E às vezes nós nos esquecemos desse detalhe, nós assumimos as coisas maus, as coisas ruins que acontecem com a gente como se fosse normal. E às vezes é simplesmente uma situação para te fazer buscar mais do Senhor, para te ensinar algo, para usar aquela situação com você para falar com outra pessoa. Essas semanas para trás, né, eu estava acompanhando uma programação no YouTube, e nessa programação uma dos participantes ali, ela tinha passado por uma história muito complicada. Ela tinha perdido um filho com 1 ano de idade, uma filha, se eu não me engano, por um problema. E por todo esse tempo, isso há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, por todo esse tempo ela ficava se remoendo, por que isso aconteceu, por que o Senhor levou essa criança, até o momento que ela consegue parar, entender que o objetivo de tudo aquilo, entre outras coisas, o Senhor hoje, 10 anos depois, dava a oportunidade para ela falar com outras pessoas que tinham passado a mesma coisa que ela, ministrar na vida delas com aquele problema. Talvez eu tenha passado por situações, talvez o Paulo, talvez o Marcos, talvez o Juninho, isso independente de idade, de qualquer coisa, nós passamos por situações todos os dias que hoje nós podemos, após passar, olhar com um olhar um olhar de Deus mais criterioso mesmo, entender que aquilo pode ser bênção na vida de outras pessoas, pode ministrar na vida de outras pessoas. E às vezes nós não fazemos, nós paramos naquele problema e ficamos ali estagnados, né? E o quarto ponto é justamente o sofrimento. É engraçado, né? Para todas as coisas que o Senhor entregou na mão do crente eu falo do cristão, né, de forma geral, todos os poderes, pode-se dizer assim, todos os benefícios que o Senhor entregou, o Senhor pega e fala: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, você vai ter aflições, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por problemas, e às vezes nós olhamos e pensamos que é problemas grandes, né? Eu estou quebrado financeiramente, perdi um ente querido, perdi um familiar, mas às vezes nós nos esquecemos dos pequenos detalhes, os pequenos sofrimentos, talvez os sofrimentos diários. Talvez o nosso dia é tão corrido, é tão atarefado, nós temos que fazer tantas coisas,
que talvez o seu maior desafio seja acordar 1 hora mais cedo para buscar o Senhor. Talvez o maior desafio seja você olhar para a pessoa do seu trabalho, para a pessoa da sua faculdade, da sua escola, olhar para uma pessoa que às vezes da sua família, um ente querido, e simplesmente transmitir aquilo que o Senhor tem dado no seu coração para ele. São desafios pequenos, mas são desafios. E aquela questão, né? Eu fico imaginando, será que se nós não tivéssemos a vida, se nós não tivéssemos problemas, se nós não tivéssemos desafios, se nós não tivéssemos tropeços, qual seria a forma que o Senhor usaria para falar conosco? Qual seria a forma que o Senhor usaria para ministrar o nosso coração e nos ensinar? Claro, o Senhor tem N formas, mas uma das maiores formas, e se fala muito isso, né? Uma das melhores formas de você aprender é errando. Você pegando, você colocar em prática, você errando, você sofrendo, você passando por aquilo e aprender com aquilo. Ou seja, com seus erros ou com os erros de outro. É uma das melhores formas de aprender. E falando sobre dificuldades, é engraçado, né? Eu fico falando muito engraçado toda hora, né? Mas eu sempre que eu vou ministrar alguma palavra aqui, eu me pego lembrando de coisas, de situações que aconteceram, de histórias que se passaram. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me trouxe algo que é muito comum, né, acontecer. Por exemplo, numa cachoeira. Toda vez que a gente vai para a cachoeira, as melhores cachoeiras, as mais bonitas, as mais belas, as menos cheias, né, que são mais vazias, as que são mais gostosas de você ir, são aquelas de mais difícil acesso. Ou seja, para você chegar até aquela cachoeira, você passa por trilhas, você passa por pedras, você passa por problemas, passa às vezes dentro de rio. Já aconteceu de ir na cachoeira com a Jennifer, de bicicleta, umas vezes na Serra do Cipó, que para chegar no lugar que a gente queria, a gente teve que passar literalmente dentro do rio baixinho, né, claro, mas um rio tipo de uns 15 metros mais ou menos de largura, e você passar dentro daquele rio para você chegar na cachoeira, carregando bicicleta para chegar lá. Ou seja, você passa por um desafio sabendo que tem algo melhor lá na frente. Eu imagino que seja assim a nossa caminhada com o Senhor. A nossa caminhada com o Senhor, todos estão sujeitos. Às vezes nós vemos, né, pessoas que não são, às vezes pessoas maus, pessoas que cometem erros, pessoas falhas, pessoas que mentem, conseguir tantas coisas. Você vê pessoas que fazem tudo tão certinho, não conseguir. E quando eu falo conseguir coisas, não é só falando do lado financeiro, né, que é o mais fácil, que é o mais simples da gente imaginar. Mas talvez área conjugal, às vezes própria área ministerial. Só que eu tenho para mim que faz parte do processo nós passarmos por determinadas situações que vão nos fortalecer e chegar lá muito mais forte. Faz parte do processo. Nós estamos aqui, né? A pastora até mesmo já falou muito sobre isso, sobre que nós estamos numa linha finita aqui na Terra, que é do momento que nós nascemos até o momento que nós morremos. Mas, passado disso, tem uma vida eterna. Nós podemos, com fé, crendo na palavra do Senhor, ver que a vida eterna ela é muito melhor do que aqui. Lá nós não vamos passar por esses problemas. E às vezes nós não entendemos o processo de chegada e paramos no caminho. Imagina só, um outro exemplo, né? Eu lembro quando a gente foi para a praia, para Cabo Frio, até fomos com o pessoal aqui da igreja, isso deve fazer uns 3, 4 anos. Uma praia linda, uma praia paradisíaca, só que faltando uns 4 quilômetros, uns 3 quilômetros para chegar na praia, nós saímos de uma avenida assim, entramos como se fosse um beco, uma favela, um lugar muito estranho, bem
bem parecendo uma favela mesmo. Eu lembro que eu estava com meus pais, estava com um tio meu dentro do carro, e eu que tinha alugado o lugar, né, que tinha achado o lugar, que tinha feito tudo lá. Eles falaram: Rafa, você tem certeza que é aqui? Você trouxe a gente para um buraco. Não tem nada aqui. E vendo que estava pertinho, né? Só que o que acontece? É uma situação só de exemplo, mas imagine se nós pegássemos, não, aqui estou quase chegando nessa situação, não vou chegar não. Não é aqui não. Só que quando nós passamos, começa cerca de 1 ou 2 quilômetros no máximo da praia, começa a ver as casas bonitas, aqueles lugares bonitos, e a gente chega em frente ao mar. É simplesmente um dos lugares mais bonitos que eu fui na minha vida. Imagine se tivesse chegado até determinada parte parado. Uma das cachoeiras mais bonitas que eu já fui, e um dia a gente andou 30 quilômetros para chegar nessa cachoeira. 28 quilômetros mais ou menos. Uns 14 para ir, uns 14 para voltar, algo do tipo. Imagine se eu paro no meio do caminho. Eu não consigo ver a maravilha que tem depois disso. Quando nós não entendemos o momento de sofrimento que nós estamos passando, nós corremos o risco de passar por isso. No momento de dificuldade, que era para ser o momento de você confiar, você buscar aprender, você buscar crescer, você agarrar a oportunidade que o Senhor te dá naquele momento de se alegrar e de aprender, muitas pessoas param no caminho. Eu até escrevi aqui, ó, se você quiser ter acesso às melhores coisas de Deus, você tem que estar consciente e disposto a passar por provações e dificuldades. Tudo isso a gente pode aplicar para a nossa caminhada com o Senhor. Será que na nossa caminhada com o Senhor nós temos caminhado e passado com alegria por aquela dificuldade? Aí às vezes a gente para e pensa, né? Ah, mas é muito difícil. É muito difícil às vezes você sair daqui, você rodar 500 quilômetros, 1000 quilômetros para ir numa praia, pegar chuva, pegar acidentes, passar por acidentes nas estradas. Mas quando você chega e vê o mar, você consegue desfrutar daquilo, você esquece de tudo que você passou. Você esquece às vezes até da volta, né? Você não se preocupa com tudo que você vai ter que enfrentar para voltar. Você só se preocupa de estar ali. E a nossa caminhada com o Senhor nos possibilita pensar dessa forma. Às vezes nós estamos passando por determinado problema, mas quando nós estamos preparados, entendemos que aquele problema faz parte do processo para alcançar algo muito maior, nós temos a possibilidade de nos alegrar com aquele momento que nós estamos passando. Um pouco mais atrás aqui do versículo 21, nós vemos isso sobre o próprio Paulo passou por algo muito difícil, né? E algo muito difícil que talvez nós, em tudo que nós já passamos, que nós podemos imaginar passar. No versículo 19 do capítulo 14 diz o seguinte: alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas, quando os cristãos se juntaram em volta dele, ele se levantou, entrou na cidade de novo, e no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Imagina só, você ser apedrejado a ponto de ser dado como morto, a ponto de parecer morto, e você simplesmente levantar, sacudir a poeira, bora, partiu para a próxima cidade, vamos continuar. Imagina se essas pessoas não tivessem desistido. Ao contrário, né? Imagina se essas pessoas tivessem desistido. Cada lugar que eles iam,
Cada cidade era 1.000, era 2.000, era 3.000 pessoas reunidas em um único lugar, e ali, naquele momento, pessoas sendo salvas, pessoas conhecendo ao Senhor, pessoas se enchendo do Espírito Santo, pessoas podendo avançar para fazer o mesmo. Desfrutar do Espírito Santo, que é nos dado hoje, nesta noite. Que já foi nos dado, né, para nós, desde quando o Senhor passou lá pelaquela cruz, desde quando Ele pagou o preço, desde quando Ele deixou para nós, para que nós desfrutarmos. Muitas pessoas, elas não entendem o processo de sofrimento, o processo de desafio, e param pelo caminho. Por exemplo, nós estamos passando por um momento de pandemia, né? Com o Covid, com tudo que está acontecendo. Nós temos visto tantas pessoas passando por dificuldades financeiras, tantas pessoas sendo mandadas embora, tantas pessoas tendo as suas empresas quebrando. E às vezes as pessoas não entendem que isso vai passar. Muitas pessoas perdem a própria vida, se suicidam ou cometem besteira por algo momentâneo. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar o que tem depois daqui 1 ano, daqui 5 meses, depois da curva. É igual um farol. A gente está indo viajar, está indo por uma estrada, nós conseguimos ver até onde o farol alcança. À noite, de dia, até a próxima curva, nós não sabemos o que tem depois dela. Mas quando nós nos preparamos, nós estamos conscientes que nós vamos passar por adversidades, por dificuldades, nós entendemos que independente do que tiver depois da curva, independente do que tiver depois da favela que a gente vai passar para chegar no mar, independente dos buracos que nós vamos passar, independente dos rios que nós vamos atravessar, nós vamos estar sempre com o Senhor. O Senhor sempre vai estar ao nosso lado, sempre vai estar nos direcionando, nos caminhando conosco e nos mostrando que aquilo que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós podemos imaginar, nós podemos pensar naquela dificuldade. Muitas pessoas, elas passam por esse momento, às vezes criticando, às vezes brigando, às vezes culpando o governo, culpando fulano, culpando ciclano, culpando a China que produziu o negócio. Mas e daí? E daí? Nós nos preocupamos, muitas pessoas se preocupam muito mais em criticar do que simplesmente acalmar, esperar passar. Eu sei, eu não poderia ser, não sou hipócrita nem de falar que a pessoa que está passando por uma dificuldade, por exemplo, financeira, é algo difícil, é algo complicado. Mas se a pessoa, antes de passar, e é o recado que eu quero deixar para vocês hoje, se antes de passar por qualquer dificuldade, as pessoas se preparassem para isso, não se preparar financeiramente ou de qualquer outra forma, mas se preparar psicologicamente, se preparar biblicamente para isso, elas entendem que, independente do que elas vão passar, simplesmente vai passar. O Senhor permite que nós passemos por problemas, por dificuldades, não para a gente ficar preso ali, mas para a gente passar, para a gente avançar. E as grandes conselhos, né, que eu poderia dizer e que eu entendo que o Senhor tem para nós nessa noite, para passarmos por qualquer coisa, é 2 palavras muito simples: orar e jejuar. Atos 12, 5. Atos 12, versículos 5. Diz o seguinte: e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor
por ele. Se a gente for ler aqui o contexto dessa história, ler o que aconteceu, a Bíblia fala que Pedro, ele estava na prisão, ele estava sendo vigiado por dois, se não me engano, dois guardas, ele estava acorrentado e estava... Eu não consigo imaginar o que estava passando na cabeça dele, né? Mas a gente vê ali uma situação praticamente impossível. Está acorrentada, está vigiada e está aprisionada. E no dia seguinte, fala que o rei Herodes, na noite antes do dia que o rei Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Mas é aí que vem, que a gente consegue entender o poder da oração, né? De repente, apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, que acordou, e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Ou seja, uma situação tão complexa, tão difícil, tão sem perspectiva, da pessoa olhar através ali da situação que ele estava, dele ser liberto, parece que é um estralar de dedos, né? Para Deus basta isso. Para Deus basta uma palavra, basta uma ação, basta o desejo do Senhor para que você passe por tudo isso. Ah, mas não está passando, não está passando. Lembra, basta um estalar de dedos, basta um anjo aparecer, basta você estar dormindo e você acordar, que o Senhor tem poder de fazer passar por tudo isso. Às vezes não é da forma que nós queremos, que nós esperamos. Mas, e eu volto naquela frase: a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. É tão impressionante essa questão da oração, que às vezes o Senhor nos mostra situações antes mesmo de nós passarmos por ela. Eu tenho uma questão muito grande com sonhos, né? Eu nunca sonho. Muito de coisa mais difícil que tem é eu sonhar com alguma coisa. Sonhar mesmo. Tá dormindo, sonhar. Só que às vezes, do nada, eu começo a sonhar com coisas estranhas, que eu às vezes não entendo. Umas 3 semanas para trás, mais ou menos, eu tenho isso, minha mãe também tem muito isso. Eu comecei a sonhar. Cada dia eu estava sonhando com uma coisa diferente. Um dia com guerra, que eu estava numa guerra. Um dia que eu estava sendo assaltado. Um dia que... acidente, coisas terríveis. Umas 4, 5 noites. E eu lembro que eu até falei com a Jennifer: nossa, amor, eu estou sonhando essas coisas. Eu sempre que sonho assim, Deus toca no meu coração para orar, para guardar, para Deus tomar conta, né? Eu creio que se o Senhor mostra algo para nós, é para Ele, que Ele quer nos provar e quer provar a nossa fé também. Eu lembro que eu orei, levantei de madrugada em um desses sonhos, e eu orei, e nas minhas orações eu lembro que eu coloquei o meu pai em oração. Meu pai, ele estava em Recife, estava voltando de Recife carregado, e eu coloquei ele em oração. E orei, né? Deus, proteja, abençoe o caminho aí, a volta e tal, livra de todo acidente, livra de todo assalto, tudo. E eu esqueci daquilo, simplesmente esqueci. No mesmo dia que eu levantei de madrugada, que eu orei, eu esqueci. Não liguei para o meu pai, não lembrei dos sonhos, passou o dia inteiro. Quando foi no outro dia, de manhã, eu liguei para o meu pai, né? E conversando com ele, pensando que ele já estava chegando, ele falou: não, estou na divisa da Bahia ainda e tal. Eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Ele falou: não, o amigo nosso que estava aqui, o caminhão dele quebrou. Caminhão zero, com 30 mil quilômetros rodados, praticamente zero, né, para um caminhão. O caminhão quebrou, e eu estava junto com ele. Eu parei na hora do almoço e fiquei o dia inteiro parado com ele esperando reboque vir, não sei nem se foi esse reboque, mas eu acho que o mecânico da Volvo, de não sei aonde vir e tal, e resolveu o problema. E ali eu nem falei nada com ele com os sonhos que eu tinha tido, né? Mas o Senhor trouxe na minha mente:
Será que se o Senhor me mostrou, se eu não tivesse orado, talvez poderia ter acontecido alguma coisa? Será? Não sei. Não cabe a mim saber disso. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós ouvirmos a voz do Senhor, fazermos aquilo que Ele nos chama para fazer, que é o básico, que é buscar na palavra, que é ter discernimento de ouvir a voz do Senhor. O Senhor está sempre, eu imagino, né, na nossa correria do dia a dia, o Senhor, em cada passo, em cada vista que nós temos, em cada pessoa que nós conversamos, eu imagino o Senhor batendo lá: ei, quero falar com você através disso. Ei, acabei de falar com você através daquilo. Você ouviu? Você entendeu? Talvez o Senhor fique o dia inteiro nos acompanhando. Talvez não, Ele nos acompanha o dia inteiro, eu creio. E durante o dia inteiro Ele está querendo nos falar algo, nos mostrar algo, nos chamar para orar, nos chamar para ministrar na vida de uma pessoa. E nós simplesmente descartamos aquilo. E nós não estamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor para aquela situação. Então eu queria dizer para os irmãos que, independente da situação que você esteja passando, independente da dificuldade, entendam que faz parte do processo. Entendam que quanto maior é a responsabilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos, quanto maior é o chamado que o Senhor coloca nas nossas mãos, maior serão os desafios. Tem uma frase muito conhecida no mundo corporativo, né, que fala o seguinte: quais são as pessoas que recebem os melhores salários? Alguém chuta a dizer? Alguém se arriscaria a dizer? As pessoas que recebem os melhores salários, as pessoas que têm os maiores cargos, são aquelas que resolvem os maiores problemas. Então, quanto mais problema, eu imagino, né, que quanto mais problema nós resolvermos na causa do Senhor, maior será o nosso cargo, maior será o nosso salário junto com Ele. Que nós possamos sempre olhar para tudo aquilo que nós passamos, entendendo que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer ministrar os nossos corações, e o Senhor não quer que nós ficamos naquilo, mas Ele quer que a gente passe, que a gente aprenda, e que no próximo passo vai se repetir, Ele vai trazer outro problema, vai trazer outra dificuldade, e Ele quer que a gente passe, Ele quer que a gente avance, até chegar ao nosso alvo, que é morar com o Senhor, que é estar com o Senhor, onde lá nós não teremos mais desafio, onde lá nós não teremos mais problemas, mas enquanto não chegar, glória a Deus por termos problemas para resolver. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Amém? Amém. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor tem algo lindo para cada um de nós. E essas tribulações que nós passamos, a Bíblia fala assim, que nem pode se comparar ao que Deus tem preparado para nós, né? São coisas que não se pode comparar. Deus tem algo maravilhoso para todos nós, né? E quando passamos, o Rafael falando que são as pessoas que mais resolvem problemas, quando mais problemas nós passamos, mais vitoriosos realmente nós somos, porque você vê que você passou por tanta dificuldade, mas o Senhor te deu vitória lá na frente. E isso não é só com relação a lutas, não, a pecado, a dificuldades financeiras, a doença. Quanto mais nós enfrentamos essas lutas, essas barreiras, e a gente chega lá na frente, você fala assim, venci, Jesus, o Senhor estava comigo o tempo todo. O Senhor não nos desamparou, Ele não nos deixou órfãos, mas Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar junto conosco, e Ele mesmo diz assim, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém?
O Senhor não te desampara. Ele não te deixou. Saiba que Ele está juntinho de você. Que Ele está juntinho de nós. E o alvo dele é que nós, ao invés de nos afastarmos do Senhor, quando vier a bonança, como o Rafael falou aqui, é que a gente se aproxime mais dele. Né? Tem gente que as bênçãos tiram ele de Deus. Ele compra um sítio e não vem mais na igreja. Ele ganha eu compro um apartamento na praia e pronto, aí que não vê mais. Né? E aí as bênçãos tiram ele do Senhor. Então o Senhor tem que deixar ele regrado, porque não sabe ter bênção. O tempo dele com o Senhor perde. Quando ele não tinha nada, estava passando por luta, ele estava na igreja orando, culto de oração, culto de vigília e culto de mensagem do Senhor. Eu quero estudo bíblico, eu quero estar lá. Aí vem as bênçãos, vem a bonança, a pessoa fala assim, opa, Deus, fica aí um pouquinho, espera aí, Senhor, agora eu vou curtir o que o Senhor me deu. O Senhor tem nos dado para nos abençoar mesmo, irmãos. Não é? Toda bênção que o Senhor nos dá é para a gente aproveitar delas. Mas não se esquecer do Senhor, como foi falado aqui hoje. Não se esqueça do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Nós voltamos com o culto de quarta-feira das mulheres. Irmãos, olha, sexta-feira foi muita luta na quarta, na quinta de novo, meu carro estragou. E eu não pude vir aqui na sexta-feira, porque eu fiquei sem carro lá e foi em cima da hora, né? Mas graças a Deus está tudo correndo, tudo certinho. Mas na sexta-feira que vem estamos aqui na oração. E o sábado, o domingo, quer dizer, né? Sábado tem célula lá na minha casa, né? Os irmãos que quiserem ir, tem célula todo sábado, né? Pai, nós te louvamos por mais um dia aqui na tua casa, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que falou aos nossos corações. Deus, nós não queremos estar tristes, nem amargurados. Pai, mesmo passando por aflições, a nossa paz está no Senhor. E é diferente da paz que o mundo dá, Pai. É uma paz que não está presa às circunstâncias, não está presa a momentos difíceis, mas é uma paz que sai do teu coração, Senhor. É uma paz que sai da tua boca e enche o nosso coração mesmo de esperança. E nós podemos confiar no Senhor e acreditar nas palavras do Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor tem feito justiça nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado o Espírito Santo e tem nos feito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a segurar a nossa bênção no Senhor. Não nos deixe desfalecer. Não nos deixe, Senhor, fracassar pelo caminho, mas faça-nos pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Abençoe cada irmão aqui, Senhor. Cada pessoa que está passando por dificuldades, que a esperança do Senhor renasça em cada coração. Que haja paz, que haja alegria nos corações. Que os nossos corações possam se encher da esperança do Senhor. Como as águas cobrem o mar, Senhor, que a terra possa se encher do teu conhecimento. A tua palavra diz que o povo tem perecido. Não é porque lhe falta dinheiro, não. Não é porque lhe faltam bens. É porque lhe tem faltado conhecimento. Então dê-nos conhecimento do Senhor, conhecimento esse que nós alcançamos através do estudo da Tua Palavra, da meditação, da oração, Pai. Ajude-nos a sermos mais fortalecidos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os nossos irmãos, amados, aqueles que estão com suspeitas de Covid, Senhor. Livra do mal, livra de toda enfermidade, imunize o corpo de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Dê, Senhor, alegria, dê paz, dê saúde, dê tranquilidade às nossas vidas. Traga cura, Senhor, para a nossa vida espiritual, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, que às vezes nos vemos tão fragilizados em momentos difíceis. Sustenta-nos com Tuas mãos fortes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, Senhor, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja do Senhor, sobre todo o povo de Deus, agora e eternamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de bênção na sua vida. Amém? Receba uma semana de vitória, saúde, alegria e a paz do Senhor na sua vida. Amém? Abençoe.